és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que vão poder estar aqui hoje à noite e junto podermos adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar as crianças, que elas possam vir. Nós queremos estar orando por elas e depois elas estarão indo ali aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que bom, um monte de criança hoje. Vamos orar pelas crianças. Pai, aqui está, Senhor, essas crianças que o Senhor ama, que o Senhor tem um propósito na vida delas, e nós oramos no nome do Senhor, para que o Senhor possa estar derramando sobre elas uma porção do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pai, eu oro nesse momento, para que o Senhor possa estar dando para elas um novo coração, Senhor, novas atitudes, Senhor, para que desde pequenas elas possam ter um coração aberto para ouvir a Tua voz, Senhor, e andar na Tua presença. Guarda a vida delas, Pai, em nome do Senhor. Abençoa as irmãs que vão estar ministrando para essas crianças, Pai. Dê a elas sabedorias, dê a elas a Tua graça, reveste elas com poder e autoridade, que é no nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, hoje é o último dia da nossa campanha, que nós temos um tema, eu e minha família na presença do Senhor. Nós ouvimos hoje aqui o nosso irmão Ademir falando, o que a gente tinha falado na oração lá. Muitas famílias ou muitas pessoas, muitas das vezes elas não alcançaram, buscaram, e não alcançou. Mas Deus, hoje Ele pode ser o momento exato que Deus tem reservado para você, sua bênção, tá? Então, mesmo se você talvez não ganhou ela ainda hoje, mas Deus pode te dar, tá? A campanha, nós aqui marcamos um início para começar e uma data para finalizar. Mas Deus, Ele não tem prazo, Deus não tem data, Deus, Ele tem mão estendida para nos abençoar. Isso a Bíblia nos ensina. E é por isso que eu quero dizer para você, não desanime, tá? Eu posso testemunhar aqui algumas coisas que nós passamos, enfrentamos tantas lutas, dificuldades, passamos, mas uma das coisas eu tenho certeza, Deus é por nós. E essa campanha não foi assim uma campanha à toa, não foi uma campanha que veio por acaso, mas ela veio para poder que nós, como famílias do Senhor, pudéssemos ter coisas melhores na nossa vida. Vários irmãos vieram e comentaram comigo, olha, eu vi que lá em casa as coisas mudaram, as coisas melhoraram, né? Então, por que isso? Porque a igreja estava orando e buscando a Deus com o mesmo propósito. Amém, irmãos? E hoje, para nós estarmos aqui no último dia da nossa campanha, eu quero falar aqui sobre um tema que nós queremos aqui hoje estar estudando. Sobre o tema decisões corretas que os pais devem ter ou tiveram diante do Senhor. Decisões corretas que os pais devem ter diante do Senhor. Então existem muitas coisas que é preciso haver decisão para haver mudança. Se vocês acompanharam aqui na oração do nosso irmão Ademir, ele disse que quando cada um pensava de um jeito, não foi bem assim a palavra dele, tá? Mas quando cada um pensava de uma maneira, achavam que estava certo, as coisas só iam
desabando. Mas quando falaram, eu vou buscar a presença do Senhor na minha vida, e você busca a presença do Senhor na sua vida, as coisas mudaram. Não foi assim, meu irmão? E acontece, meu irmão. Porque muitas vezes nós queremos mudar a vida da outra pessoa. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer choque. Vai acontecer mais problema. O problema vai aumentar, em vez de diminuir, vai aumentar. O que a Bíblia ela nos ensina? Que eu devo buscar o Senhor. Se eu busco a Ele de todo o meu coração, o que diz a palavra de Deus? Deus vai acrescentar o resto. Deus vai acrescentar aquilo que o homem não é capaz de fazer. Deus vai fazer, mas eu preciso confiar. Então nós vamos falar hoje à noite aqui sobre decisões corretas que pais tiveram diante do Senhor. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15. É o 6º livro da Bíblia, tá? Josué é o 6º livro da Bíblia. No capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15, onde nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Na medida que você for encontrando, se você puder se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé. Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15. Olha o que diz aqui o título desse capítulo. Ele diz assim: renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto aqui essa última frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu oro nesse momento, para que isso não seja só de boca, Senhor, mas que seja uma palavra profética que está saindo de cada boca que pronunciou aqui nesse momento. Deus, eu oro para que coisas novas aconteçam, Pai. Senhor, aquelas famílias que muitas das vezes eles olham para o problema e acham que não tem solução, mas eu quero, Senhor, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, orar, Senhor, para que a partir de hoje, coisas novas possam acontecer, Senhor, mudança, Senhor, possa acontecer, Senhor, assim como Josué tomou uma decisão, Senhor, profunda na vida dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, como igreja, como teus filhos, Senhor, nós tomamos também essa decisão em servir ao Senhor de todo o nosso coração. Por isso, ó Deus, eu oro nesse momento, para que o Espírito Santo faça algo novo aqui nesta noite, que decisões, Senhor, possam ser tomadas para o teu louvor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Veja bem o que a Bíblia fala aqui. Josué, ele estava aqui como líder do povo de Israel. Moisés já tinha ido para o céu, Deus já tinha levado ele, e Josué era o sucessor de Moisés, alguém que estava ali, que Moisés preparou ele para poder depois continuar a levar o povo para a terra prometida. E esse preparo que Josué teve, foi um preparo que ele viu grandes coisas acontecendo. Ele teve o privilégio que Moisés não teve. Ele teve o privilégio de ver a terra prometida. Moisés não teve esse privilégio. Ele teve o privilégio de poder ver muitas coisas ali que Deus iria fazer,
mas uma das coisas ele precisava de tão somente obedecer o Senhor, como está lá no capítulo 1, quando Deus ele chama ele, Deus fala encorajando ele, e diz, tão somente temei ao Senhor. Deus estava chamando Josué para ele poder temer ao Senhor, e nós vamos falar aqui nessa noite sobre decisões corretas que pais tiveram diante do Senhor. E meus amados, muitas das vezes nós precisamos de tomar algumas decisões também na nossa vida, decisões, mas ela tem que ter base na palavra de Deus. A decisão do espancamento não leva a caminho nenhum. A decisão que muitas das vezes os pais precisam ter, ela precisa ganhar, o pai precisa ganhar orientação do Senhor para poder tomar essas decisões corretas, que possam glorificar o nome do Senhor e levar a ver as coisas acontecendo dentro da sua própria casa. Josué ele diz aqui sobre algumas decisões que são importantes. No versículo 14, a primeira decisão que diz aqui a palavra, que Josué ele toma e ele incentiva o povo a tomar, ele diz aqui, agora pois temei ao Senhor, e serviu com integridade e fidelidade. Meus amados, a primeira decisão que nós precisamos de tomar é integridade, que é retidão, tá? A primeira coisa a primeira decisão que uma pessoa precisa tomar para haver mudança, para ele ver as coisas acontecendo, ele precisa ser uma pessoa reta, correta, ter integridade de coração. Diz aqui o texto, Josué incentivou o pessoal, o povo, a ser um povo que tivessem decisões corretas diante do Senhor. Eu vou pedir aqui a colaboração de alguns irmãos, que me ajudam aqui, dentro dessa palavra, procurando alguns textos da palavra de Deus. Salmo, capítulo 7, verso 8. Salmo 7, versículo 8. Outro irmão, por favor, abra para mim, Salmo 26, verso 11 e o verso 12. 2 versículos. Vou pedir os dois irmãos aqui de frente, o Tiago e o Ederson, né? Que façam esse favor para mim. Então, nós vamos ver aqui nesses dois textos da palavra de Deus. Salmo 7, versículo 8 e Salmo 26, versículo 11 e o versículo 12. O que Deus está falando através de seu servo Davi. Tá? Então, uma das decisões corretas que os pais precisam ter diante do Senhor é integridade de coração. Nós vamos ouvir aqui a leitura do Salmo 7, verso 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Amém. Então veja bem o que Davi ele escreve. O Senhor, ele julga os povos com retidão, mas também ele julga a minha vida com a integridade que é no meu coração, isso é, com aquela vida correta, aquela retidão que há dentro de mim. E meus irmãos, algumas coisas são importantes na nossa vida, essa decisão ela é muito importante, para ver as coisas acontecerem, é preciso haver decisão correta diante do Senhor. Josué ele toma aqui uma decisão correta diante do Senhor, e ele chega e falou, olha, se vocês quiserem servir aos deuses amoreus, vocês sirvam, mas eu não vou servir não. Ele diz, eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor, custe o que custar. Foi uma decisão correta que ele tomou, e essa decisão, meu amado, ela faz diferença na vida de qualquer pessoa. Eu não posso decidir para minha família, mas eu posso decidir em buscar o Senhor pela minha família, e o Senhor pode mudar. Amém, irmãos? Deus pode fazer. Salmo 26, verso 11 e o verso 12. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Veja o que Davi está mencionando ali.
Ele está dizendo ali, ó, ele com integridade ele havia no coração dele. Mas ele diz ali no verso 12 que nas congregações ele bendizia, ele louvava o Senhor. Meus irmãos, uma das coisas que é importante, o pai ele tem uma decisão: eu vou louvar o Senhor, eu vou servir o Senhor. E ele tem essa consciência pura dentro dele: se eu sirvo o Senhor, é muito mais fácil Deus trazer também a minha família, Deus poder mover todas as coisas. Mas se eu não tomo essa decisão, as coisas elas cada vez vão se tornar mais difíceis. Então é importante haver decisão correta diante do Senhor. Jó capítulo 1, verso 1, ali diz a Bíblia que havia na terra de Uz um homem que ele era reto, ele era justo, ele era temente ao Senhor e que se desviava do mal. Mas ele era um homem que servia o Senhor, o nome dele era Jó. E esse homem, ele tinha essas qualidades na vida dele: havia justiça, havia retidão. E isso, meu amado, fazia diferença na vida dele. E isso fazia diferença. E Deus está querendo que hoje, nos nossos dias, também isso aconteça. Amém? Segunda decisão correta que os pais devem ter diante do Senhor: servir ao Senhor de todo o coração. Servir ao Senhor de todo o coração. Não funciona, veja bem, meu irmão, não funciona você querer esperar a decisão da outra pessoa para você começar. De repente, talvez o marido ele disse: olha, eu só vou servir a Deus se minha mulher topar ir junto. Não é decisão que glorifica o Senhor. De repente a mulher só vai falar: olha, eu só vou servir o Senhor se o marido servir junto, ou se os filhos forem juntos. Eu quero dizer para você, se esse pensamento roda na sua cabeça, tira ele fora, joga fora. Toma você a iniciativa, porque através da sua vida Deus pode abençoar outra pessoa. Muitas vezes as mulheres falam assim: eu só vou servir o Senhor se o meu marido tomar uma decisão. Mas a Bíblia diz lá no livro de Coríntios, ali diz que o marido ele é santificado através do convívio da esposa que ela tem com o Senhor. Se ela tem um convívio com o Senhor, se ela vive na presença do Senhor, Deus santifica o marido. O que é santificar? É tornar justo, é tornar puro, é limpar a pessoa daquela vida amarrada que tem. E muitas das vezes, nós esperamos: se o outro tomar a decisão, eu vou tomar também. Não faça isso, meu irmão. Decida você. A decisão faz a diferença. E se não tomarmos decisão, podemos ter uma diferença muito frustrante. E também depois que vai haver muito sofrimento na vida da pessoa. Então toma a decisão que agrade e glorifique o Senhor. É de servir a Ele, uma decisão correta, que exalta e glorifica o nome do Senhor. Amém? Terceira decisão. Aqui nós queremos falar mais um pouquinho. Então nós devemos que correr um pouquinho, mas eu quero falar mais um pouquinho dentro desse terceiro ponto, dessa decisão que os pais, eles precisam ter diante do Senhor. É cuidar da vida espiritual dos filhos. Meus irmãos, é uma decisão que vai fazer diferença. E Deus tem colocado os filhos para que os pais possam cuidar deles e zelar pela vida espiritual deles também. Colocar filho no mundo é a coisa mais fácil que tem, não é verdade? Agora, meus amados, cuidar deles não é só dar para eles ali o necessário para a vida deles aqui na terra. Não é só isso não, mas é cuidar da vida deles. No livro de Isaías ali tem um versículo que diz: aqui, Senhor, eu estou, e os filhos que o Senhor me deu. Meus amados, quando o pai ele cuida da vida espiritual dos filhos, ele vai poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui eu estou, mas aqui está todos os filhos que o Senhor me deu, estão aqui na presença do Senhor. Amém, irmãos?
cuidar da vida espiritual dos filhos. Isso que Deus espera que nós possamos fazer. E é um princípio que Deus estabeleceu também na sua palavra. Cuide da vida espiritual deles. Como você vai cuidar da vida espiritual deles? Primeira coisa você deve fazer no cuidado: nunca esqueça de orar pelos seus filhos. Nunca esqueça de orar por eles. Por quê? Por que orar? A oração você vai estar dando uma cobertura espiritual sobre a vida dele. E vai ter uma proteção do Senhor sobre a vida dele. Segunda coisa, ensinar a palavra do Senhor para a vida dele. Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio, quando a Bíblia fala lá no capítulo 6, que é para os pais ensinar para os filhos, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar, assentar da roda da mesa, é para os pais falar do amor de Deus para os filhos. Nós ouvimos aqui a pastora falando domingo, até os 7 anos, a criança tem mais facilidade de poder gravar as coisas. Até os 7 anos. Eu sabia até os 5. Agora acrescentou mais. Então veja, até os 7 anos a criança tem mais facilidade. E sabe, meus irmãos, o que acontece muitas vezes quando as crianças são pequenas? Os pais têm uma correria e não têm tempo para poder cuidar dos filhos. E muitas das vezes os filhos entregue à mão de outras pessoas e os pais não tiram tempo para poder ensinar para eles. Ensinar a palavra, orar por eles, cuidar da vida espiritual dos filhos. E Deus, Ele espera isso de nós. Para que no último dia, quando Cristo voltar, nós vamos poder chegar lá no céu e falar: Senhor, aqui eu estou. Eu guardei, Senhor, a minha fé. Mas também aqui estão os filhos que o Senhor me deu, que são presentes do Senhor. Amém, meu amado? Creia isso. E comece, se você não tem feito até hoje, comece a fazer. Cuida da vida deles. Veja bem, meus amados, a cobrança é a melhor coisa para fazer. A cobrança é a melhor coisa para fazer. Cobrar do filho: olha, vamos fazer isso. Faz isso, meu filho. Faz aquilo outro. Mas o que eu estou ajudando para poder cuidar da vida espiritual dele? Estou orando por ele? Estou falando da palavra do Senhor para a vida dele? Estou ajudando ele? Estou levando esse filho, né, essa criança, a experimentar das coisas que Deus já tem revelado para a minha vida? Se eu não estou fazendo isso, é momento de nós podermos começar a fazer. Cuide da vida deles. Cuide da vida espiritual deles. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 4 e o versículo 5, diz a Bíblia que os filhos de Jó, eles se reuniam, e não era criança mais, já eram filhos casados. Eles se reuniam, um na casa dos outros. Então eles faziam o seguinte, a Bíblia não fala de como eles começavam, mas eles se reuniam uma vez na casa de um, outra vez no outro, até passar todos. E ali diz a Bíblia que eles tinham banquetes, eles faziam uma festa. Mas o que fazia Jó? Diz a Bíblia que Jó ele cuidava da vida espiritual dos filhos. E a Bíblia fala que ele levantava de madrugada e ele começava a orar pelos seus filhos. E ele lá diz no versículo 5, que ali ele fazia a oração dele: Deus, se porventura meus filhos têm blasfemado contra ti. Jó confessava os pecados dos seus filhos. Meus irmãos, cuidar da vida espiritual dos filhos é confessar pecado dos filhos. E não era de criança mais não, tá? Era filhos que eram casados. E muitas das vezes nós, como os pais, nós esquecemos de fazer isso. Esquecemos. E muitas das vezes a gente cobra, há muita cobrança, mas existe pouca prática da palavra de Deus na nossa vida. Se nós praticarmos a palavra de Deus, Deus vai cuidar das outras coisas. Deus vai mudar, Deus vai fazer diferença. Então o que é importante fazer para cuidar da vida espiritual deles?
oração, palavra de Deus e confessar os pecados dos nossos filhos. Confesse. Por que confessar pecado? Veja bem, meu irmão, o diabo, ele oprime uma pessoa através do pecado. Ele oprime uma pessoa através do pecado. E quando a pessoa vive na prática pecaminosa, ela está dando liberdade para o diabo oprimir a vida dele. E quando os filhos, talvez eles não confessam, mas se o pai está vendo que o filho está andando por caminhos errados, Deus espera que ele confesse, o pai confesse o pecado dele, porque se confessarmos os pecados, a Bíblia diz, Deus ele é fiel, Deus ele é justo, para perdoar os pecados, todos os pecados que cometemos, é a promessa de Deus, e se eu creio que Deus faz isso na minha vida, eu posso orar também pela vida do meu filho, amém, irmão? Você também pode orar pela vida do seu filho, você chegar para um adulto já, quando seu filho é adulto e falar, olha, para de fazer isso, você não tem vergonha na cara e está fazendo isso não? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um bate-boca, vai se levantar contra nós, mas se nós chegarmos diante do Senhor e falar, Deus, essa atitude, eu sei que está errada, eu não aprovo essa atitude, e isso é pecado diante do Senhor, Jesus, liberta, toca com o teu poder, muda essa vida, Deus tem poder de fazer, meu irmão. Quando eu estava estudando essa palavra, Deus falou muito ao meu coração, sobre a maneira de poder cuidar. Quanto mais filhos você tem, mais responsabilidade você tem diante do Senhor, de cuidar dos filhos que o Senhor tem te dado, cuida dele, da vida espiritual deles, porque é importante, porque eu tenho certeza, meu irmão, o dia que você estiver lá no céu, o dia que Jesus te chamar, o dia que ele voltar para buscar a sua igreja, e você estiver lá no céu, só você sozinho, você sabendo, olha, eu estou na presença do Senhor, mas a minha família está longe da presença do Senhor, não é lamentável? Não é triste, meu amado? É triste, mas se nós confessarmos os pecados e cuidar da vida espiritual deles, nós vamos ver resultado acontecendo. Nós temos um caso na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 17, verso 14, ali está falando que um pai, ele chegou para Jesus e falou, Jesus, diz a Bíblia que ele chega lá, e ele adora o Senhor, ele se prostra diante do Senhor, e ali ele faz o pedido ao Senhor, Senhor, cuida do meu filho, Senhor, o meu filho está sofrendo horrivelmente, ele é lunático, ele está sofrendo, vem, se o Senhor vem e muda a vida dele. O pai confessou a vida que o filho estava vivendo, e meus irmãos, nós podemos fazer isso também. Não tenha vergonha de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, meus filhos estão vivendo nesse tipo de pecado, não tenha vergonha. O diabo quer que nós se envergonhamos, e o diabo ele quer humilhar a nossa vida através de atitude dos nossos filhos, mas não vamos deixar, vamos confessar o pecado, porque a graça de Deus virá sobre a vida deles, amém, irmãos? E precisam da graça de Deus, precisam ser cuidados, para que a vida espiritual deles também possa crescer. Outra coisa que é importante, o cuidado na vida espiritual dos filhos também, leva os pais a ensinar os filhos a ter temor na casa do Senhor, é um cuidado que os pais devem ter, ensinar para os filhos, olha, nós estamos indo agora para a casa do Senhor, lá não é lugar de correria, não é lugar de bagunça, mas é lugar de temer ao Senhor, lugar de reverência diante do Senhor. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, até falou lá em Rancho Alto hoje, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Ensinar para o filho que entrar na casa de Deus, na igreja, é lugar de reverência, não é lugar de ficar correndo para lá e para cá. Ensinar para ele isso é importante,
E eles só vão saber se alguém ensinar. E é por isso que a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que se deve andar. É preciso ensinar. Porque quando há ensinamento, vai haver também cuidado na vida espiritual deles. Então, meu amado, cuide da vida espiritual dos seus filhos. Então, essa campanha, ela tem o objetivo de nós vivermos na presença do Senhor, mas também nós levarmos a nossa família para viver na presença do Senhor. E se nós não colocarmos aqui isso em prática na nossa vida, essas decisões que pessoas tiveram diante do Senhor, isso não vai funcionar. Então, meu amado, uma das decisões importantes é cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Comece a observar o que os filhos estão fazendo. Comece a observar o que eles... vai até a escola, pergunta à professora, como está sendo o comportamento do meu filho aqui, ou das minhas filhas, como é que está sendo? Estão se comportando bem? Não estão se comportando? Chama atenção. Porque se você não chamar atenção, você vai ser chamado para ir lá na escola e alguém vai falar para você. Então é melhor a pessoa ir e perguntar como eles estão lá, do que depois a pessoa ser chamada para poder ouvir dos professores: seu filho só vive aprontando aqui. É bem pior. Então, meu amado, cuidar da vida espiritual dos filhos é fazer um acompanhamento da vida deles. Acompanhar a vida deles, ensinar eles, isso é fazer um acompanhamento e é ter cuidado na vida espiritual deles. Amém? Eu quero convidar você para se colocar de pé. Nós queremos orar nesse momento. Gostaria que você fechasse os teus olhos e que nessa campanha que hoje nós estamos aqui encerrando, que você pudesse olhar para dentro de você e realmente ver se você está vivendo na presença do Senhor. E você pudesse agora falar: Senhor, eu quero nesse último dia, eu quero agora, Senhor, tomar uma decisão diante de Ti. Eu quero servir o Senhor. Eu quero andar na Tua presença. Não importa, Senhor, o que as pessoas vão pensar de mim, mas eu quero viver, Senhor, na Tua presença. Que você possa estar também falando: Senhor, eu quero também que a minha família ande na Tua presença. E se você vê que a sua família está andando longe da presença do Senhor, o que faz uma pessoa viver longe da presença do Senhor? Se chama pecado. Confesse o pecado, que essa pessoa se une ao Senhor, ela volte para o Senhor. Deus vai operar mudança, santificação na vida da pessoa. Pai, eu quero Te louvar, porque a Tua palavra nos orienta e mostra, Senhor, claramente a Tua vontade para nós. Quando, Senhor, nós estamos hoje à noite, chegando ao final da nossa campanha, eu e minha família, na presença do Senhor. Senhor, nós agora queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, estar aqui fazendo um clamor por cada vida que está aqui, Senhor. Vidas, Senhor, que estão agora decidindo em andar na Tua presença, Senhor. Eu sei, meu Deus, que lutas, problemas, dificuldades virão, mas a Tua palavra fala, Senhor, que melhor é viver, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor nos leva às águas tranquilas de descanso, Senhor. Por isso eu quero orar nesse momento, Senhor, vem com o Teu poder, visitar cada coração que está dizendo: Senhor, eu quero viver na Tua presença, eu quero, Senhor, uma nova vida, eu não quero mais continuar como eu vinha continuando, Senhor. Deus, eu quero orar por aquela pessoa que agora, nesse momento, está apresentando a sua família diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu oro por cada família representada aqui nessa noite, aquelas famílias, Senhor, que ainda não alcançaram vitória. Pai, eu oro nesse momento, vem com o Teu poder, Senhor, vem derramar sobre agora esse coração
uma força sobrenatural, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, e que o Senhor comece a agir, comece a operar mudança, comece a operar transformações, em nome do Senhor. Eu repreendo agora toda ação maligna, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, para tirar a comunhão da família. Deus, nós pedimos, Senhor, vem com o teu poder, vem restaurar as famílias, vem restaurar a comunhão das famílias, vem restaurar, Senhor, a vida do teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor ama cada pessoa que está aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem na tua palavra, Senhor, promessas grandes, Senhor, e essas promessas são para nós e são para os nossos filhos, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, como pais, agora, Senhor, tomar uma decisão diante de Ti, Senhor, de cuidar melhor da vida espiritual dos nossos filhos. Deus, eu quero apresentar agora, Senhor, cada pai, cada mãe que está aqui nessa noite. Senhor, aqueles pais que olham, Pai, e vê os seus filhos vivendo na rebeldia, vivendo em desobediência, Senhor. Deus, eu quero orar nesse momento, ajuda esse pai, ajuda essa mãe, Senhor, a confessar o pecado dos seus filhos, para que o teu nome seja glorificado também nessa família, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem estar se sentando. Meus irmãos, uma das áreas que o diabo ele coloca muitas vezes no nosso coração é nós agirmos olho por olho, dente por dente, até mesmo contra a atitude dos nossos filhos. Mas se nós fizermos aqui, como diz a palavra do Senhor, confessarmos os pecados deles, Deus vai agir, Deus vai operar. Amém? Eu quero convidar o Ministério de Louvor, que eles possam vir aqui. Enquanto eles estiverem cantando aqui, um hino de louvor ao nosso Deus, eu gostaria que as famílias que estão aqui representadas, após o hino que eles vão estar cantando, que você se unisse à sua família, e você pegasse, desse as mãos, para nós podermos aqui ter um momento de clamor, pela família, para que o Senhor possa estar vindo, né, com o poder dEle, e operando na vida das famílias. Amém, irmãos? Nós vamos cantar um louvor, e após esse cântico, nós vamos estar fazendo isso. Quero consagrar meu lar a Ti. Vamos se colocar de pé, você já pode se preparar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero
e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Dê as mãos à sua família, você que está aqui, une a sua família, porque é um momento tão maravilhoso, tão especial. E você que está aqui sozinho, une a outra pessoa que também está sozinho, porque você faz parte da família do Senhor. A igreja é uma família, e você possa estar unindo, né, nessa mesma fé, nessa mesma união, e dizendo, né, buscando uma vitória para a sua família. Aleluia, Senhor. Pai, como igreja, nós chegamos diante do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a família é uma instituição do Senhor. Sabemos que a família, Senhor, ela está no teu coração, Senhor, e tu tens um propósito com cada família. Pai, eu quero nesse momento estar orando pela minha família. Pai, eu oro para que a minha família, ela seja uma família que te agrada, que glorifique o teu nome. Senhor, eu oro no nome do Senhor, para que o Senhor esteja desfazendo todo o plano do diabo contra a minha família, que caia por terra em nome do Senhor. Jesus, a tua palavra fala, se nós invocarmos o teu nome, o Senhor vai deixar ser achado por nós. Por isso nós invocamos o teu nome, para que o Senhor possa vir e nos dar o teu livramento na nossa vida. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, as famílias de mãos dadas, Senhor, porque queremos ver grandes coisas acontecendo no nosso meio, grandes coisas acontecendo nas nossas famílias, Senhor. Por isso eu quero orar no poder e na autoridade, que é no nome de Jesus. Visita cada família, Pai. Pai, cada família que está unida nessa noite, dê vitória, Senhor. Dê, Senhor, uma vida vitoriosa. Pai, eu oro no nome do Senhor. Tira as enfermidades, Senhor, do meio das famílias. Tira, Senhor. Vai quebrando agora, Senhor, todo laço, Senhor, das trevas, todo poder de enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que as pessoas sentem, Pai, no seu físico, na sua alma. Jesus, vem curar com o teu poder, Pai. Vem manifestar o teu poder aqui nesta noite, curando vidas, libertando vidas, Senhor, unindo famílias, Senhor, quebrando todo o jugo, Senhor, que há no meio das famílias, e colocando a tua paz, Senhor, colocando o teu refrigério, Senhor, em nome do Senhor. Ministramos, Senhor, uma vida vitoriosa para cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. E amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.